Eu sou Conceição Gomes e começa agora mais um podcast do IAI. Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com os recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Dependendo da hora que você estiver me ouvindo, vale a saudação. Seguindo com o nosso papo reto. No episódio anterior, expliquei o porquê da denominação índio para o povo nativo brasileiro, sua organização social, dos agrupamentos linguísticos principais quando os colonizadores aqui chegaram, e que dentro do tronco linguístico tupi existiam várias outras etnias, certo? Então vamos continuar a partir daí, porque pois todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Amantes da natureza, eles são incapazes com certeza de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, preservando o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. No Rio de Janeiro, a ocupação maciça era dos tupis, também denominados tupinambás ou tamoios. Era atribuído a eles a imagem do índio brabo. No velho continente, chegou a notícia de que aqui existia um grupo de selvagens violentos capazes das maiores barbáries, como a antropofagia. Já que cheguei nesse assunto, vamos por partes, como diria o esquartejador. A antropofagia, com o passar do tempo, ganhou o mesmo significado de canibalismo. Entretanto, não são sinônimos, têm similaridades. A antropofagia é um ato ritual de comer uma ou várias partes de um ser humano, enquanto o canibalismo é um comportamento predatório ecológico entre certas espécies animais que se alimentam de indivíduos da mesma espécie. Mesmo com suas respectivas diferenças, a antropofagia passou a ter como definição também o canibalismo na espécie humana. A antropofagia era um ritual praticado dentro de um contexto mágico, cerimonial ou patológico. A lógica era, se é que pode-se dizer que tem alguma lógica. A lógica era de vingar os seus mortos executados pelo prisioneiro a ser comido. Comia-se partes do prisioneiro não como hábito alimentar, mas como ritual de celebração de vitória da guerra ou batalha vencida. O canibalismo humano era uma prática entre os astecas no México e de habitantes da ilha de Páscoa no Chile. E aqui, os tupinambás cultuavam essa prática para além da vingança. Eles acreditavam que ao comer o prisioneiro, ganhavam também a força e inteligência do inimigo. Não existem registros históricos ou etnográficos de antropofagia em várias outras etnias, como, por exemplo, os puris de Campo Alegre, os botocudos ou aimorés. Todavia, há de se deixar registrado que essa prática tornou-se mais forte e assídua entre os tupinambás, após se aliarem aos franceses na invasão do Rio de Janeiro, e os portugueses, para efetivar sua dominação colonial, iniciaram um processo voraz para dizimar e escravizar os tupinambás rebeldes. Daí dá para imaginar que foi fogo no parquinho, né? O mais conhecido líder indígena aliado aos franceses foi Cunha Bebe. Ele liderou a Confederação dos Tamoios. Tem-se registro que Cunha Bebe, em rituais canibais, tenha devorado mais de 60 portugueses, considerado seu acepip preferido, carne portuguesa. Cunha Bebe morreu de peste, provavelmente varíola. Todas as doenças na época, se apresentassem diagnóstico de febre, era peste.
Doenças essas, aliás, transmitidas pelos brancos para os indígenas. Com o fim da Confederação dos Tamoios, que foi uma revolta liderada pelos tupinambás contra os portugueses. A coroa portuguesa chegou a oficiar no século XVIII que esta etnia teria sido extinta. Porém, estudos geográficos e etnológicos mostram um processo migratório dos tupinambás por todo o litoral brasileiro. E a revolta dos tamoios compreendiam apenas os territórios que ia da Baía de Guanabara, Cabo Frio, saindo do litoral fluminense até Bertioga, hoje conhecido como Ubatuba, São Paulo. Sua extinção foi estratégia dos portugueses para afirmar sua supremacia colonizadora no sul e sudeste do Brasil. Mas, pós a revolta, alguns tupinambás de Ubatuba sobreviveram. Alguns migraram para outras localidades. E os que ficaram misturaram seus colonos. E assim deu origem aos povos que hoje chamamos de caiçaras, formados pela miscigenação de índios, brancos e negros. Ou seja, na época, os tupinambás não foram extintos, assim como os puris também não. O aventureiro inglês Anthony Neve relata esse momento de miscigenação em seu livro As Incríveis Aventuras e Estranhos Infortúnios de Anthony Neve. Vou ler um trecho do relato. Os franceses deixavam entre os tupinambás alguns mancebos para aprenderem a língua e poderem servir na terra, os quais se amancebaram na terra e viveram como índios com muitas mulheres, dos quais encheu a terra de mamelucos, que nasceram, viveram e morreram como índios. E há hoje muitos de seus descendentes que são louros, alvos e sardos, e são mais bárbaros do que eles. Interessante ter essas informações sobre a construção do nosso povo, né? Mas não esqueça que é a visão de uma pessoa de um outro continente, que tinha cultura e costumes totalmente diferentes dos povos que aqui habitavam. E pegando o gancho da última frase de Neve, destaco como mais interessante do relato o seguinte comentário. Preferi colocar-me nas mãos da piedade bárbara dos selvagens devoradores de homens do que da crueldade sanguinária dos portugueses cristãos. Ou seja, percebe-se nos relatos do inglês que a selvageria não era característica pura e única dos tupinambás. Não há dúvidas de que o processo civilizatório eurocêntrico foi cruel e devastador para os povos indígenas. Em um relato do historiador Monsenhor Pizarro, ele conta que a esposa do sertanista Garcia Rodrigues Paz mandou matar, assar e servir como refeição ao marido uma criança indígena, por achar que fosse fruto de um relacionamento do marido com uma índia. Durante a ocupação portuguesa, nas cercanias da Guanabara, foram feitos registros da presença de uma aldeia tupinambá, denominada de Jacutinga, localizada entre os rios Meriti e Iguaçu, atual centro de Caxias até o Pilar. Seus habitantes enfeitavam-se com as penas das jacutingas, aves abundantes na região. Os indígenas da aldeia Jacutinga eram hábeis navegadores, caçadores, pescadores, agricultores e ceramistas. Viviam em uma aldeia que poderia chegar a ter até 300 pessoas distribuídas em até 7 tabas em disposição circular. O município de Duque de Caxias, hoje, conta com a representação indígena dos Cariri-Xocó, Guarani, Puri, Tabajara e Tupinambá. O censo do IBGE de 2010 apresentou que Caxias tinha 865 indígenas autodeclarados. Em 2013, foi criado aqui em Caxias o Instituto dos Saberes dos Povos Originários Aldeia Jacutinga, um desdobramento da Aldeia Maracanã, tendo na direção do Instituto
Marise Vieira de Oliveira, pertencente à etnia Guarani, e Paula Moura, da etnia Cariri-Xocó. O Instituto foi criado no intuito de formalizar pautas primárias de direitos constituídos para os povos originários residentes no município. Mesmo com leis aprovadas, os povos indígenas ainda são invisibilizados pelas políticas públicas, ou pior, às vezes minorizados ou desrespeitados pelo poder público. Por exemplo, em 2014, uma missão religiosa chamada Missão Ticuna, que traz índios ticunas aqui para Caxias para sua formação religiosa e acadêmica, a fim de cumprir a diretriz 4 do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa diretriz visa promover ações para comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas. Baseado na ideia de aculturação e integração, no relatório anual de ações do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do município de Duque de Caxias, estava escrito, vou ler um trechinho da página 40. Não mantém seus costumes indígenas aqui. Apenas participam esporadicamente de atividades festivas no Dia do Índio, quando convidados. Os ticunas estão integrados com o modo de vida da população caxiense. Sendo assim, os objetivos da Diretriz 4 do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional não se aplicam a esse grupo de indígenas. Bom, percebe-se nesta conclusão do relatório que o próprio Estado não reconhece os povos originários que dividem o espaço urbano, que considera como verdadeiros indígenas somente aqueles que vivem isolados. Mas este tópico é o assunto do próximo e último episódio do hashtag Vidas Indígenas Importam, onde eu tive o prazer de contactar Aponé, nome indígena de Paula Moura, uma ativista e militante das causas indígenas. E ela, gentil e generosamente, gravou um depoimento sobre o que é, quais as lutas e demandas do Instituto dos Saberes dos Povos Originários Aldeia Jacutinga. Já dá para perceber que está imperdível o próximo episódio, né? Afrobeijos para você e até a próxima!